A salvação dos improváveis, com o texto diário das Testemunhas de Jeová. Hoje está um pouquinho tarde já, a consideração para texto diário, mas ele está como texto do dia, até meia-noite. Nós temos aí sexta-feira, 15 de maio, Hebreus 12, e o versículo 7 que diz: como parte da sua disciplina, vocês precisam perseverar. Perseverar é muito parecido com esperar. Esperar na prática de uma atividade, neste caso, o lado espiritual. Nós temos aí o comentário que diz o seguinte: o que ajudaria os cristãos hebreus a perseverar, apesar de oposição? O apóstolo Paulo queria ajudá-los a ver os benefícios de enfrentar a oposição. Então, ele explicou que quando os cristãos enfrentam dificuldades, Deus pode permitir isso para que sejam treinados. Esse treinamento ajuda os cristãos a desenvolver e melhorar qualidades que são essenciais. Se focassem no lado positivo dos desafios, aqueles cristãos hebreus achariam mais fácil perseverar. Paulo incentivou os cristãos hebreus a serem corajosos e não desistirem quando enfrentassem oposição. E ele era a melhor pessoa para falar sobre isso. No passado, Paulo, anterior Saulo de Tarso, tinha perseguido os cristãos, discípulos de Jesus. Então ele sabia bem o que eles enfrentavam. Além disso, depois de se tornar cristão, ele mesmo, Saulo, o Paulo, enfrentou várias formas de perseguição. Então, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é esperar alguma coisa. Você quer ver como isso é verdade? Imagine você no ponto de ônibus, e todo dia o ônibus passa com 10 minutos. Mas hoje ele já está com 20, 30, meia hora, 45 minutos e ele não vem. Como você fica? Você fica resolvido a voltar para casa e não ir mais trabalhar porque o ônibus não vem. Você fica numa ansiedade além do normal com a espera do ônibus. Simples ônibus, você não consegue esperar com perseverança. Imagine esperar o cumprimento das promessas, né? Associado às profecias bíblicas, ou aquilo que vai ocorrer, né? Num sistema que oprime o cristão o tempo todo. Então milhões de pessoas hoje que esperam a vinda do reino de Deus, a intronização definitiva do reino de Deus, estão com dificuldades como a economia ruim, né, dificuldade para sobreviver financeiramente, doenças, velhice, guerra e um sem número de outras provações que atingem as pessoas nos tempos modernos, inclusive as testemunhas de Jeová, inclusive os cristãos, né, que estão empenhados lá em levar a mensagem do reino lá na sua casa, né? Então, às vezes, sempre é provador, mas às vezes é muito mais provador, porque a pessoa passa por um período de perda de serviço, né, doença e um outro tipo de adversidade, e até mesmo uma perseguição, depende do país em que a pessoa vive, ela é perseguida. Por exemplo, na Rússia, a testemunha de Jeová está ficando presa, né? Tem muitas testemunhas de Jeová presas na Rússia por causa da oposição do governo. O governo quer que as pessoas façam guerra. E as testemunhas de Jeová, elas não vão na guerra. Sendo assim, elas entram em choque direto com as autoridades seculares e acabam indo presas e tendo que pagar lá pelo menos um ano presa. Mas muitas vezes é 4, 5, 10, depende da acusação falsa que lançam sobre o cristão. E tem uma infinidade de outras provações, né? Provações com a família, provações com a igreja local e uma infinidade de outras. Nem precisa falar muito, né? Vamos ver aqui uma das provações que o apóstolo Paulo enfrentou, depois de deixar de ser Saulo de Tarso e se transformar aqui em apóstolo de Jesus. 2 Coríntios 11, 23 ao 25. Bati no texto e o texto abriu, agora estamos na Bíblia, né? São ministros de Cristo? Respondo como louco. Eu sou ainda mais destacadamente, eu trabalhei mais. Fui preso muitas vezes, sofri incontáveis golpes, muitas vezes corri perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 golpes menos um. 3 vezes fui espancado com varas e uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei em alto mar. E esse é só um dos relatos, né, das provações que Saulo teve, ou o apóstolo Paulo, né? Porque ele teve muitas outras, né, muitas outras provações. Ele foi perseguidor quando aprendeu a verdade, porque Jesus o convidou, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí então Saulo percebeu que estava desatualizado, seguindo a lei de Moisés, e ele passou a seguir a Cristo, a quem ele perseguia, né, representado nos discípulos de Jesus, né? E aí então Saulo também sofreu, Saulo de Tarso. E é isso, né? É preciso perseverar, né? Ou seja, aquela alegria, né, de ter encontrado o caminho da verdade e da fé, num período com as adversidades da vida, ela pode se tornar um peso. Mas, né, com a perseverança, eu posso transpor todos esses obstáculos e acabar por encontrar a salvação definitiva. Você está convidado a fazer o mesmo. Acesse o site jw.org, a arca que Deus está usando, e salve-se a você mesmo, né? A Bíblia usa o termo, né? Produza a sua própria salvação.